Segundamos com mais uma história de uma querida que está infernizando um relacionamento alheio por ciúmes do pai, da filha e tudo. Enfim, vamos ouvir o caso de hoje para vocês dizerem as opiniões de vocês. Bom, conheci o meu hoje noivo por acaso. E nisso começamos a conversar. Naquela época, para mim, era só amizade mesmo, mas para ele não. Quando nos conhecemos, ele tinha uns meses que tinha terminado um relacionamento de muitos anos. Então, estava naquela fase de deu mole, pegou. Mas percebi que ele foi parando com isso. Um mês que estávamos conversando. Ele já não saía, estava muito caseiro, já não ficava com ninguém. E para mim, ele só tinha tomado juízo mesmo. Um dia encontrei ele no shopping, conversamos, e ele me disse que parou com a farra, pois percebeu que estava gostando de mim. E que não tinha mais sentido ele ficar nessa vida de farra, que ele queria algo sério comigo. Mas eu nunca fui mulher de ficar. Falei que eu não ficaria, que eu não gostava disso. Então ele me pediu em namoro e eu aceitei. Qualquer coisa para me ter ao lado dele. E aí eu aceitei e nós começamos a namorar e foi a melhor decisão da minha vida. Pensa em um homem que supre em tudo, mas em tudo mesmo. Naquela mesma época, ele trocou o chip dele, excluiu o WhatsApp e fez um novo para mostrar para mim que o passado tinha ficado no passado. Quando estávamos fazendo 3 meses de namoro, ele me levou em um restaurante maravilhoso que eu sempre quis ir, mas era meio caro e ele me proporcionou ir nele. Quando estávamos saindo, uma moça nos parou. Ela estava com uma barriga já e ela disse que estava procurando por ele há algum tempo, que tinha tentado mandar mensagem, que tinha ligado, mas que o número já não funcionava mais, que tinha sido o destino encontrar a gente ali. E aí ela foi e falou pra ele que ela estava grávida dele e já estava com 6 meses. Então não foi traição, né? Nós estávamos namorando apenas 3 meses. Então ela engravidou dele, 2 meses antes da gente começar a namorar. Conversa vai, conversa vem, e ele confirmou que naquele momento que eles ficaram umas 3 vezes, e nisso gerou a gravidez. Ele, na hora, ficou meio abalado e com medo que eu terminasse com ele. Mas ele também disse que, da mesma forma que naquela época ele ficava com várias pessoas, essa moça também fazia o mesmo. Então eu sugeri que ele fizesse um teste de DNA. Ele topou na hora e ela também. E falou que se fosse dele, ele iria assumir o papel de pai. Fizeram um teste e deu positivo. A partir desse momento, ele assumiu toda a responsabilidade de pai. Foi nas consultas para saber como estava a gestação e eu apoiei, pois eu tenho um filho de 10 anos do meu antigo relacionamento. A família dela é de outro estado, então ela estava sozinha no nosso estado. Falei para ele que ele deveria ficar assim à disposição dela nesse momento, caso ela precisasse de alguma coisa com relação ao bebê. E assim ele fez. Quando ela foi para dar à luz, ele levou ela e ficou com ela o tempo todo dando apoio que ela precisava naquele momento. A mãe dela veio para o nosso estado quando ela ganhou para ajudar no resguardo e ele ajudou também no que podia. Meu noivo perdeu os pais quando ele era muito novo em um acidente e depois o irmão. Então, ser pai para ele estava sendo uma maravilha, pois ele tinha alguém que era do sangue dele. E eu sempre apoiei e ele sempre fez de tudo pro bebê. Botou entre aspas que é uma menina. Mas aí começou o nosso inferno. A mãe da bebê começou a ter umas mudanças quando eu e meu noivo decidimos morar juntos. Pois eu morava de aluguel e ele já tinha a casa dele própria, que por sinal é muito melhor do que a minha. Ele sempre passava por lá 2 ou 3 vezes na semana para ver a bebê e dava banho, fazia as coisas para bebê e isso nunca foi um problema para mim, pois o pai da minha filha não é presente, ele sumiu e eu sei o quanto isso faz falta para ela. Então sempre eu apoiei ele a ir ver a filha dele. Quando fomos morar juntos, ele não deixou de ir. Quando a bebê fez 6 meses, que começou a introdução alimentar, ele falou que iria passar a levar a bebê para nossa casa, que agora não fazia mais sentido ele ficar tendo que ir na casa dela para ver a criança, pois a mãe dela começou a querer ter um relacionamento com meu marido. Ele ia ver a criança, ela ia tomar banho e aparecia na sala só de toalha e tirava a toalha para ele ver. Começou a me importunar e na porta da minha casa encheu o saco. E nisso falei que não dava mais, que ela estava perturbando mesmo, mas muito. Então conversamos com um advogado e na justiça foi estipulado a pensão e o convívio com ele. Antes, ele pagava uma pensão por fora, que era inclusive muito maior do que a justiça determinou. Mas como ela começou a fazer o inferno, achamos melhor deixar tudo regularizado para não ter nenhum problema futuro. Ela começou a mandar mensagem para mim no Instagram. Teve uma vez que a bebê deles passou muito mal e ele foi ajudar. E nisso, a bebê precisou ficar internada. E eu dei o maior apoio para ele revezar com ela nesse período. Ele trabalhava durante o dia e passava lá um pouco comigo e depois ia dormir no hospital com a bebê, enquanto ela ia para casa para dormir para poder voltar no outro dia. E ele tem um sono muito pesado. Teve uma vez em que ela desbloqueou o telefone dele, provavelmente com a digital dele. Ela já tinha ido para casa, mas ela voltou no momento em que ele estava dormindo. Pois bem, nisso que ela desbloqueou o telefone, ela me enviou um monte de fotos dela seminua, até mesmo nua do telefone dele. E pior, fotos nua com a bebê no colo. Entrou no Instagram dele e tirou a senha e apagou tudo que tinha relacionado a mim.
e colocou tudo que tinha a ver sobre ela. Ele só viu porque a bebê começou a chorar e ele acordou. E ela no celular dele mexendo. Isso com a bebê internada. A mulher, a filha internada e ela pensando em fazer o inferno na vida da outra. Enfim, né? Nunca vou esquecer da frase que ela me mandou. Com a situação da bebê, fez com que eu e ele nos aproximássemos muito. Agora só vai ser uma questão de tempo para que eu consiga uma transa com ele. Com tudo isso, só fez com que ele se afastasse da bebê, porque muitas das vezes que era dia dele ficar com ela, ela saía e não deixava ele levar. Então entramos na justiça contra ela. Tudo que ela nos enviou, temos vídeos dela na porta do trabalho dele, na porta da minha casa, fazendo confusão. Vai fazer 3 meses que ele não vê a bebê desde a internação. Infelizmente, a bebê foi diagnosticada com síndrome de West, mas por causa das atitudes da mãe, ele perdeu o controle e o contato com ela, porque ela não permite. E disse que só ia poder ter contato se ficasse com ela. Fora isso, ela não iria deixar. E temos isso tudo documentado. Gente, é o inferno você ficar com uma pessoa que tem um filho de outro relacionamento. Um relacionamento, assim, totalmente conturbado. Só que nesse caso foi uma coisa que você descobriu depois que vocês já estavam namorando. E assim, eu acho que se ele fosse uma pessoa que dava corda pra ela, se ele fosse uma pessoa, assim, que é um banana, digamos, eu ia mandar falar logo pra você, dá um pé na bunda desse homem e pronto. Mas aqui, claramente, ele não quer nada com ela e ele quer só a responsabilidade dele como pai. Tanto que vocês dois, ele entrou na justiça pedindo, né, pra conseguir ter o contato com a filha e tudo. E assim, eu acredito muito que ele não tenha te traído nem nada, até porque ela mesma te mandou uma mensagem falando que era só uma questão de tempo até ela conseguir alguma coisa com ele. Então aqui ela já deixou óbvio que nunca aconteceu nada. Então, assim, achei ótimo vocês irem pra justiça, maravilhoso, tá? Porque se ela não fizer o que a justiça determinar, ela pode ser presa. Então, foi perfeito vocês terem feito isso. E agora, assim, eu sei que talvez algumas pessoas vão dizer, ah, deixa esse homem, termina, confusão e tal. Mas eu não deixaria, não. Se ele tá demonstrando que ele não quer nada com ela, que ele quer alguma coisa com você, e que a única coisa que ele quer é assumir o papel dele de pai, eu ficaria assim do lado dele, daria o apoio e faria o que fosse preciso pra esse relacionamento dar certo. Porque se tu deixar ele, tu vai só conseguir o que ela queria, que era afastar vocês dois, sabe? Então, assim, muito bom vocês terem ido pra justiça, pra deixar isso tudo certinho como tem que ser e não dar corda pras loucuras dessa mulher.